Bem-vindos a mais uma aula, tá? Hoje vamos falar sobre um assunto muito massa, dando continuidade do nosso assunto de solubilidade da aula do mês passado, tá? O tema de hoje é fatores que afetam a solubilidade, forma de expressão, a concentração de uma solução. Lembrando que esse projeto é pela Universidade Federal da Paraíba, matéria Química Geral, docente, professor doutor Luiz César Rodrigues, e discente que sou eu, Stephanie Freitas. Primeiro, fatores que afetam a solubilidade de uma solução. Primeiro fator, o efeito da pressão. A pressão sobre o equilíbrio de soluções, ela não exerce um efeito significativo e prático. Então, assim, os líquidos, eles sofrem menos o efeito da pressão do que os gases. Além disso, em geral, as soluções são trabalhadas sob pressão atmosférica, tá? Então, se tiver uma solubilidade que não esteja sobre essa pressão, ela pode sim variar. Segundo, temperatura. O grau de dissociação de um sal solúvel, ele aumenta significativamente com o aumento da temperatura, tá? E, além disso, a solubilidade molar daquela solução, ela também vai aumentar. Terceiro efeito, o efeito da natureza dos solventes. A natureza polar da molécula de água exerce efeitos de solvatação sobre ânions e cátions do soluto, formando íons hidratados. Esta forma de atração supera as forças que mantêm cátions e ânions na estrutura cristalina do sal. Solventes orgânicos não apresentam essas forças de atração iônica, da mesma forma que a água. Então, muitos sais inorgânicos são pouco solúveis nesses solventes. São algumas soluções que podem ser solúveis nesses determinados solventes. Então, antes de você começar a fazer suas soluções, é muito importante que você avalie qual soluto você vai estar usando e faça um teste antes. Terceiro efeito é o efeito do pH. Nós sabemos que de 0 a 6 a gente considera ácido, o 7 consideramos neutro, e de 8 aos 14, pH alcalino. Ele vai da cor mais quente, um vermelho, um laranja, um amarelo, aí ele vai subindo, aí vai para um verde, depois sobe um pouco mais, vai para o azul, depois sobe um pouco mais, vai para o violeta, até chegar no roxo, tá? O efeito da solubilidade dos precipitados, eles contêm ânions com propriedades básicas ou um cátion com propriedades ácidas, ou ambos dependendo do pH, foi o que eu expliquei para vocês. Os precipitados, eles contêm ânions do tipo base conjugada, de um ácido fraco. São mais solúveis em pH mais baixo. Resumindo, quando a gente tem um ácido muito fraco, a gente tem uma base conjugada. Ou quando a gente tem um ácido conjugado, a gente tem uma base muito forte, tá? Quinto efeito é o efeito de íon comum. O efeito de íon comum é a consequência da lei das ações das massas descritas no princípio de Le Chatelier. O efeito de íon comum é responsável pela redução da solubilidade de um precipitado iônico, quando um composto solúvel contendo um dos íons do precipitado é adicionado à solução que está em equilíbrio com o precipitado. Exemplo, a solubilidade do cloreto de prata, tá? A GCl, em solução 1 a 10 a menos 3 mol, e é cerca de 100 vezes menor do que, por exemplo, de uma água, um H2O. Outro efeito, o efeito de íon estranho. Medidas de solubilidade de diferentes eletrólitos pouco solúveis indicam que a solubilidade em solução salina é maior do que em água. Por exemplo, o cloreto de prata que a gente acabou de falar, junto com são mais solúveis em solução de KNO3 do que a água.
Então, é uma questão mesmo da medida de solubilidade dos diferentes eletrólitos. Então, é preciso se fazer uma investigação antes para a gente conseguir mapear quais fatores que podem mudar essa solubilidade dessa substância, para que você não tenha surpresas durante o seu processo. Vamos agora para o nosso segundo assunto: formas de expressar a concentração de uma solução. A gente vai falar um pouquinho agora sobre fisicoquímica, né? A concentração de uma solução, a expressão de uma concentração, a gente tem cinco fatores: concentração comum, consideração da quantidade de matérias, título em massa e título em volume e densidade de solução. A concentração de solução é qualquer maneira que usamos para expressar a relação soluto-solvente, ou soluto-solução. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, geralmente em gramas por litro. E aqui nós temos ao lado a fórmula dela, tá? Próximo, solução de uma densidade de uma solução. D. É a relação entre a massa da solução e o volume que você coloca naquela solução. O terceiro, título em massa, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Então vamos lá, vamos parar um pouquinho. Stephanie, você me disse que a densidade de uma solução é a massa da solução e o volume da solução. E o título de massa é a massa do soluto junto com a massa da solução, tá? E o título em volume é o volume do soluto e o volume da solução. É totalmente invertido esse. Invertido. Lembrando que ppm é parte por milhão, tá? Além desses, nós temos também molaridade. Molaridade ou concentração em quantidade de matéria é a relação entre o número de mols do soluto e o volume de solução em litros, tá? Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente em quilogramas. Lembrando que a gente também pode transformar isso para gramas, tá? Não só em quilogramas, como para gramas também. Ou a gente também pode transformar para litros, tá? De quilogramas para litros. Terceiro item da nossa lista, temos a normalidade, representada pela letra M. É a relação entre o número de equivalentes do soluto e a solução em litro, tá? E suas determinadas fórmulas. Lembrando as cinco formas de expressão de concentração. Expressão de concentração mais comum, que é o que a gente mais usa no ensino médio e também na faculdade também. Concentração em quantidade de matéria, título em massa, título em volume e densidade da solução, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por terem assistido. Deixem um joinha, tá? Beijo!